Êxodo 12, no verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até amanhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Irmãos, essa é a Páscoa bíblica, né? Eu sei que hoje há uma propaganda do mundo levando um outro sentido para a Páscoa, né? Lá no meu condomínio, nós temos um grupo no Facebook, onde a gente coloca informações, um vizinho fala com o outro. E tinha um vizinho lá reclamando ontem que ele botou na decoração do jardim dele uns ovos grandes assim, ele botou a foto lá, e algumas crianças saíram abrindo, todos eles, né? E ele falou: olha, avisa essas crianças aí que não tem chocolate dentro desses ovos. E quase que eu botei embaixo assim, não quis porque Deus me guardou. Eu falei assim: e avisa você também que Páscoa não é ovo. Páscoa é a cruz de Cristo. Mas você sabe, o mundo tem alterado isso, tem mudado. Mas aqui nós lemos em Êxodo 12 que essa é a Páscoa do Senhor. Sabe, todo o projeto de Deus, ele começa com uma passagem. Amém? Fala assim: uma passagem. Deus começa o projeto dele com você através de uma passagem. Eu sei que talvez o dia que você aceitou a Jesus, aparentemente nada mudou no seu físico, na sua roupa, na sua maneira. Mas a Bíblia fala que algo no mundo invisível, no mundo espiritual, aconteceu radicalmente, irmãos. A Bíblia fala que você foi transportado do império das trevas e colocado no reino do Filho amado. Irmão, não deve ser perto não, um do outro. Você acha? O império das trevas deve ser um lugar bem longe do reino de Jesus Cristo, amém? Então a Bíblia fala que no dia que você se converteu, Deus te tirou lá do império das trevas, lá do cativeiro do diabo, lá do domínio de Faraó, e te colocou agora no reino dos céus. Então veja, a experiência cristã, ela começa com uma passagem. Algo mudou radicalmente. Mas veja, é uma mudança de dentro para fora. Sabe, a religião, ela quer impor para o homem uma mudança de fora para dentro. O que é a religião? A pessoa chega e fala: pastor, eu quero ser crente. Já viu isso? Pastor, hoje eu decidi ser crente. Como é que eu faço? E aí o bom religioso fala: não, a partir de hoje você tem que trocar essa roupa, você tem que falar desse jeito, você arruma a Bíblia para colocar debaixo do seu braço. Veja, isso é religião, irmãos. Isso é algo exterior, isso é um simulacro, uma simulação do que é a verdadeira vida cristã. Ah, pastor, mas eu vejo que quem é crente, ele leva uma vida diferente. Mas deixa eu dizer, é uma natureza diferente que produz um comportamento diferente. O inverso não vale. Se você tiver um comportamento diferente,
mas não tiver a natureza mudada, isso nunca vai dar certo. Você vai se cansar uma hora, você vai desistir, porque você está fazendo o seu esforço. E aquilo que Deus quer fazer na sua vida, homem nenhum dá conta de fazer. A única forma é morrendo e ressuscitando, recebendo uma nova natureza, uma nova vida. Amém? Por isso que aqui em Êxodo 12, começa falando que esse é o primeiro mês. Ou seja, nós agora, tudo vai começar a partir desse momento. Vai haver uma passagem e agora você vai viver uma nova vida. Para lá que eu estou te levando. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Mas como que isso acontece, irmãos? A Páscoa começa com um cordeiro. Fala assim, um cordeiro. Tudo começa com um cordeiro. Mas o que tem a ver esse animal? Na verdade, aquelas pessoas não sabiam, mas esse cordeiro apontava para Jesus Cristo. Como eu falei lá no Éden, a Bíblia fala que a Bíblia inteira no Velho Testamento fala a respeito de Jesus. Certa vez me perguntaram, como é que no Velho Testamento as pessoas que não tinham Jesus, como é que elas eram salvas? Elas eram salvas porque cumpriam a lei, porque elas não tinham Jesus para crer. O que os irmãos acham? Eram salvos porque cumpriam a lei no Velho Testamento? Não, a Bíblia fala que homem nenhum deu conta de cumprir a lei. Então, se fosse pela lei, estava todo mundo condenado ao inferno. Mas veja, por não cumprir a lei, por saber que eles não davam conta, eles faziam algo. Toda vez, todo ano, no dia do Yom Kippur, eles iam até um sacerdote, levavam um cordeiro, e de uma forma miraculosa, eles impunham as suas mãos sobre aquele cordeiro, e todos os pecados daquela família passavam para o cordeiro. O cordeiro era morto pelo sacerdote, e os pecados daquela família eram perdoados por um ano. Então veja, daquela forma eles estavam crendo no Cordeiro de Deus. Então veja, no Novo Testamento nós somos salvos pela fé, mas no Velho Testamento eles também eram salvos pela fé. Mas e a lei, pastor? Por que Deus deu a lei a Moisés? Por que tem lá os 10 mandamentos? Deixa eu já dizer uma coisa, eu estou vendo que tem muitos visitantes aqui. A lei de Deus não são só os 10 mandamentos. Se você perguntar para qualquer judeu, ele vai te falar, são 613 mandamentos e ordenanças. Não são só 10. Você acha 10 difícil de cumprir? São 613 mandamentos e ordenanças. Então por que Deus deu essa lei? Deus deu a lei para mostrar que nós não damos conta e que nós precisamos de um Salvador. Então veja, a salvação, ela só opera se você percebeu o seu pecado. Isso nós chamamos de arrependimento. Se você olhar e falar, Deus, eu nunca vou dar conta de cumprir a sua lei. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você cumprisse a lei de Deus, você não precisava estar aqui. Você não precisava de Jesus. Jesus certa vez falou, o médico é para os doentes. Ou seja, eu vim para aqueles que não deram conta. Você sabe os discípulos, né? Os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, né? A gente acha uma figura tão bonita, né? Aquele quadro de Da Vinci, que eles sentavam só de um lado da mesa, né? Mas eles eram homens que haviam sido rejeitados na sociedade. Todo judeu, com 10 anos, ele ia diante do rabino, e o rabino já escolhia quem que ia ser discipulado por ele. Provavelmente, se eles eram pescadores, eles haviam sido rejeitados pela religião. Eles haviam sido rejeitados pelo sacerdote. E foi aqueles que Jesus escolheu. Jesus escolheu o publicano, o pecador. Jesus escolheu o cobrador de impostos. Jesus escolheu aqueles que não eram. Aqueles que tinham sido rejeitados pela sociedade. Por que Jesus nunca escolheu um fariseu, irmãos?
Você sabe qual que era o problema do fariseu? A Bíblia fala que certa vez um jovem rico chegou até Jesus e falou: Senhor, bom mestre, eu cumpro a lei desde criança. Deixa eu dizer, esse aí não vai ter Jesus nunca. Esse não precisa de Jesus. Mas o Jesus é para aqueles que não deram conta. É para aquele que fala assim: eu estou em falta com Deus, então eu preciso pegar um cordeiro, levar até o sacerdote e fazer uma oferta a Deus para que eu possa ser perdoado. Agora, esse cordeiro, ele não era qualquer cordeiro, irmãos, era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro perfeito, apontando para a vida de Jesus que não teve pecado. E aí essa família ia até o sacerdote e falava, aliás, ele não precisava falar, mas estava subentendido ali, falava: eu pequei. Por isso que eu estou aqui oferecendo esse cordeiro aqui. E aí o sacerdote tinha esse ritual onde eles estendiam as mãos sobre o cordeiro. Os pecados passavam para o cordeiro e o cordeiro morria no lugar deles. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja, aquele animal que apontava para Jesus valia por 1 ano. Mas Hebreus fala que o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, tirou todos os pecados. Cristo morreu uma única vez para levar os nossos pecados. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa ruim. Eu fiz tanta coisa má. Será que Deus vai me aceitar? Você sabe, quando alguém chegava diante do sacerdote com a oferta para Deus pelos pecados, primeira coisa, ela tinha que admitir que era pecadora. Ela tinha que admitir que havia transgredido a lei de Deus. Mas veja, o sacerdote examinava o cordeiro. O sacerdote nem perguntava qual era o pecado da família. Não importava o ofertante. Deus olha para a oferta. A oferta é perfeita? Jesus teve pecado? Não. Então eu aceito essa oferta. E a família era aceita por causa do cordeiro, por causa da oferta que ela fez, e nunca por causa dela. Irmãos, não tem nada a ver comigo e com você, é tudo por causa do cordeiro. Então veja, a Páscoa começa com o cordeiro. A Páscoa começa com um cordeiro sendo morto. Deixa eu dizer, a experiência de vida cristã que nós vivemos hoje começa com a morte de Jesus Cristo. Começa quando você entende o papel do sangue de Cristo nas nossas vidas. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso que Jesus falou: todas as vezes que vocês se reunirem, tomem do cálice e lembrem-se do meu sangue. Porque esse é o princípio da vida cristã, meus irmãos. Não há vida cristã desconsiderando o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue de Cristo. Veja, agora o que eles, quando o cordeiro, cada família aqui, devia pegar um cordeiro, deveria matá-lo e deveria pegar o seu sangue e colocar nos umbrais da sua porta. Isso representa que hoje nós somos guardados pelo sangue de Cristo. Eu estou falando aqui de coisas que você não consegue enxergar, né? Falei que você saiu do império das trevas e foi levado para o reino do Filho amado. Mas a Bíblia fala também que sobre você existe uma marca, irmãos. Sobre você no mundo espiritual, o mundo espiritual olha para a sua vida, para aquele que aceitou a Cristo, e enxerga o sangue de Cristo. Ah, pastor, mas eu não vejo esse sangue. Deixa eu te contar uma história. Aqui em Êxodo 12 fala que o sangue de Cristo deveria ser passado nos umbrais da porta. Deixa eu falar, o sangue ficava do lado de fora. Quem estava dentro da casa, ele não enxergava o sangue. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão comigo? Quem estava dentro da casa não podia enxergar o sangue. Tinha que ter fé. Deixa eu dizer, você tem que ter fé, que o sangue está sobre você. Você não vê, mas o anjo da morte, ele vê o sangue sobre a sua vida. O inferno, ele enxerga o sangue de Jesus sobre a sua vida. Os seres celestiais, eles enxergam o sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Sabe, irmãos, cordeiro é comido na casa.
existe lugar. Existe lugar para servir a comida. E deixa eu dizer, eu sei que hoje a gente experimenta comida espiritual em muitos lugares. Nós experimentamos comida espiritual no YouTube, nós experimentamos comida espiritual no Instagram. Mas veja, a comida é servida em casa. Amém, meus irmãos? Há um porquê de Deus ter estabelecido para a sua igreja. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele fala assim, que ameis uns aos outros, e nisso sereis conhecidos como meus discípulos. Agora já viu aquele irmão que fala, eu amo todo mundo, mas eu gosto de ficar sozinho. Se você ama, você quer estar perto, amém? Irmão, eu era o cara que amava ficar sozinho. E aí, quando eu me converti e descobri o quanto é gostoso a comunhão, eu fui para o outro extremo. Minha mulher queria sair comigo, falava, vamos numa pizzaria? Vamos. E quando ela chegava lá, já estava todo mundo da célula. Falou, uai, mas era só a gente? Falei, só a gente com a célula, né? Eu fui para um outro extremo. Mas veja, a marca do amor de Cristo é você andar junto, é a unidade. Porque isso o mundo não tem, irmãos. O mundo não tem unidade. É isso que difere a igreja do Senhor. Sabe, nós amarmos uns aos outros. E nisso seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Então veja, se você passou pela experiência do Cordeiro, se você passou pela experiência do sangue, agora você tem que entender a experiência da casa. Amém? É na casa que tem ordem. É na casa que existem regras. Na casa onde você tem paz. Na casa onde você se submete. Na casa onde as coisas estão colocadas. Pergunto a você, se a família tivesse matado o cordeiro, colocado o sangue nos umbrais, mas o Joãozinho achou que a lua estava muito bonita e fosse para o lado de fora da casa, o que ia acontecer com ele naquela noite? Ia passar o anjo da morte, ia levar ele embora, porque veja, é aqueles que estavam dentro da casa, amém? Aliás, você sabe, primeira menção da igreja na Bíblia, de forma profética, foi a Arca de Noé. A Arca de Noé fala do lugar, fala do momento em que Deus vai enviar o seu juízo sobre a terra. E aqueles que estiverem dentro da arca vão ser salvos do juízo de Deus. Agora você imagina, né? O Pedrinho foi correr ali para fora da arca para buscar uma plantinha, aí veio o dilúvio, acabou, perdeu tudo. É só quem está dentro da arca. Amém, meus irmãos? Mas eu não sei, irmãos, eu tenho um filho de 6 anos, como que ele gosta de ir para a casa do vizinho? Já viu isso? Como que criança, posso dormir na casa do fulaninho? Posso jantar lá? Parece que, aliás, para ele foi uma decepção, né? Que a gente faz comida brasileira, e aí ele foi comer lá, era mac and cheese. Sorry for the Americans here, but... arroz com feijão é melhor que mac and cheese. Mas há um encanto com aquilo que é fora da casa. Sim ou não, irmãos? Pastor, eu tenho um pastor agora na internet, que ele é muito bom. Vai andar com ele para você ver. Que legal. Aliás, um pastor uma vez falou, né, que os irmãos ficam ouvindo esses pastores famosos, né? E o fulano de tal, e o Beltrano de tal. E ele falou, olha, você honra o seu pastor, porque o dia que você morrer, não vai ser o fulano tal que vai lá carregar o seu caixão, não. Vai ser o teu pastor que vai lá fazer o seu funeral. Então veja, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família. Ah, mas o pai do vizinho é mais legal. Não importa, foi Deus quem escolheu, porque Ele sabe do que você precisa, amém? Você sabe, pode ter a melhor pregação lá, mas veja, os irmãos têm que entender que a mensagem que eu falo aqui, que eu oro a Deus e que eu pergunto a Deus, é a mensagem que nós precisamos escutar.
É a comida que você precisa comer. Ah, mas o outro está comendo outra coisa. Não tem problema, o outro vive uma outra realidade. A Bíblia mostra isso. Se você olhar em Apocalipse, haviam 7 igrejas e nenhuma era igual à outra. Cada uma tinha o seu destaque, a sua característica, o seu defeito, a sua qualidade. Aliás, esse é um problema, que a gente só olha a qualidade do outro, a gente nunca olha os defeitos. Os defeitos eles te contam quando você vai para lá, ou você descobre sozinho. Mas todas as igrejas tinham qualidade e tinham defeito. Se Deus te colocou aqui, é porque você precisa comer nesta casa. Agora veja, é na casa que se come o cordeiro. Amém? Lá no seu quarto você pode ler sobre o cordeiro, você pode estudar, você pode ensaiar uma receita, mas é na casa que nós comemos o cordeiro. Amém? E é em família. É em família, é junto com a família que Deus, veja, ninguém deveria comer o cordeiro sozinho. Eu não sei se você percebeu, mas o trabalhar de Deus, Deus trabalha no nosso individual, usando o coletivo. Os irmãos entenderam? Deus trabalha você dentro de um contexto coletivo. Deus usa os seus irmãos para trabalhar você. Aliás, eu sei que a gente fica idealizando uma igreja onde todo mundo é muito maduro, todo mundo é muito santo, mas você sabe, essa seria uma igreja que não haveria trabalhar de Deus, porque a gente é trabalhado quando nós lidamos com o defeito uns dos outros, né? Quando você olha para o defeito do seu irmão e você cai em si e fala assim: mas eu também tenho os meus defeitos, se ele me suporta, eu tenho que suportar. Esse é o exercício da graça, irmãos. Jesus, quando fala assim: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos. Os irmãos estão sabendo, Pai Nosso? Como nós perdoamos os nossos devedores. Eu ficava intrigado com isso. Deus, como assim? Como assim, Deus? Quer dizer que o teu perdão é condicional? Não, o perdão é para todos. Mas aqueles só recebem o perdão, aqueles que são cheios da graça, daqueles que são graciosos, daqueles que são fáceis de liberar o perdão, daqueles que olham para si e falam: eu também sou cheio de defeito, Deus me aceitou, Deus me perdoou, quem sou eu para julgar o meu irmão? Por isso que a Bíblia fala: a medida que você julga, é a medida que você julga também. Sabe, será julgado. Esse é o evangelho, irmãos. Eu sei que está difícil achar lugar que prega isso, porque a maioria dos lugares fala de julgamento, fala de peso, fala de culpa. Mas veja, a mensagem de Jesus é uma mensagem de graça, de perdão e de aceitação. Amém? Mas e a mudança de vida? A mudança de vida vem depois, irmãos, quando você entender o princípio. O problema é você querer mudar sem entender o princípio. Você vai ser só um religioso, você nunca vai desfrutar da verdadeira graça de Deus. Amém? Agora, tem um outro aspecto aqui. A Bíblia fala que esse cordeiro deveria ser comido por inteiro. Amém? O que é comer o cordeiro por inteiro, irmãos? É você viver a experiência cristã completa. Tem gente que só quer pegar umas partes da Bíblia, né? Aliás, tem muita gente, né, que usa só meio versículo. Já viu isso? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar. Eu vou me mudar para Boston e vai cooperar tudo. E eu vou abrir uma companhia e vai cooperar tudo. Vai nada, fariseu. Porque você não leu o resto do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida. E se você entender o propósito, se você andar em linha com o propósito, tudo vai cooperar para que você cumpra o propósito. Se você está indo para lá, vai cooperar? Não, Deus te ama demais para deixar você se perder.
Está entendendo? Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, irmãos. Falando, a pior coisa do mundo é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque você tem a falsa sensação que está dando tudo certo, mas está dando tudo errado. Agora, se Deus te chamou, pode parecer que está dando tudo errado, mas está dando tudo certo. Como assim, pastor? Lembra José do Egito? Parece que a vida dele, o negócio é só piorando, piorando. Foi vendido como escravo, virou escravo na casa de Potifar. Aí deu problema com a mulher de Potifar, virou preso. Aí de repente, virou imperador do Egito. Porque aos olhos naturais ele estava declinando, mas ele estava no propósito de Deus. E Deus estava levando ele cada vez mais perto. Você sabe, irmãos, tem coisas que não têm sentido. Aliás, tem sentido, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o príncipe desse mundo, o dono desse parquinho aqui que a gente está vivendo, é o diabo. E ele quer te dar, de todas as formas, te colocar fora do propósito. E quando você toma uma decisão em Deus, parece que tudo começa a piorar. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só ilusão, o diabo é só um ilusionista. Porque uma vez que você entendeu o propósito, pode vir o que for, ele vai tentar te persuadir a sair desse propósito. Mas se você permanecer, você vai alcançar as promessas de Deus. Então o cordeiro, a vida cristã, ele é para ser comido por completo. O que é comer só um pedaço do cordeiro? É o cara que vem aqui no domingo, dá uma beliscadinha na coxa. Aí na segunda ele vai comer em outro lugar, vai comer uma outra coisa, vai comer a comida do mundo, vai comer coisas que não são de Deus. Não, a experiência cristã é uma experiência completa. Você precisa comer o cordeiro por completo. Aliás, quem come do cordeiro não tem fome de mais nada. Por que nós ainda temos muita fome das coisas do mundo? Porque não estamos nos saciando. Agora, por que não nos saciamos? Faltou comida? Não, a comida aqui é em abundância. Jesus falou, quem beber dessa água que eu tenho, jamais terá sede. Então veja, o que Deus tem para te oferecer é o suficiente para que você seja suprido em todas as áreas da sua vida, amém? Você nunca mais vai precisar comer chocolate quando estiver triste. Pode comer chocolate, é muito bom. Mas não porque está triste, porque quem vai suprir a tua tristeza é o próprio Deus. Quando você sentir carente, Deus vai suprir. Quando você sentir uma necessidade, vai suprir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o teu completo supridor. Agora, se você ainda sente fome de outras coisas, fome de aceitação, fome de ser bem-sucedido, fome de ser reconhecido, fome de ser alguém poderoso, é porque você não comeu o cordeiro inteiro. Porque o evangelho ele é completo para todas as áreas da sua vida. A Bíblia tem resposta para tudo. Tem mesmo, irmãos. Tem. Eu vou falar. No Brasil, eu era advogado e achava maravilhoso leis e leis e leis e leis. E tinha livro. E no Brasil, você dorme, acorda, já tem 10 leis novas para você. E é muita coisa. Mas tinha momentos em que não tinha lei. Aí tinha que ir para jurisprudência e tal. Mas o dia que eu conheci esse livro aqui, irmãos, aqui tem resposta para tudo. Eu fiquei encantado com isso, irmãos. Porque a palavra de Deus ela é viva. E ela se renova. E ela traz coisas. E eu pensava, minha esposa sabe, eu tinha uma biblioteca na minha casa. Livros. Hoje não vale mais nada, né? Porque tudo já passou. E um único livro tinha as respostas para todas as coisas, para todas as situações, como lidar no casamento, como criar os filhos, como ser um homem próspero, como ser um empresário, como ser alguém de honra, uma pessoa de valor. Tudo aqui, tudo que você precisa está aqui. Por isso que Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas
vos serão acrescentadas. Porque veja, não é apenas uma promessa, mas é uma consequência. Se você for um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor, você será sábio. Se você for sábio, você vai ter tudo. Foi assim com Salomão, irmãos. Aquela história do gênio da lâmpada, eles plagiaram de Salomão, né? Deus apareceu para Salomão e falou: o que você quer? Mas era um desejo só. Salomão falou: eu quero sabedoria. Eu falei: bingo, o cara esperto. Porque veja, se ele pedisse dinheiro, irmão, ele ia botar tudo a perder, sim ou não? Quem já viu pessoa que ficou rica de repente, ganhou na loteria, dali a 3 anos não tem mais nada. Se ele pedisse, sei lá o quê, não ia dar certo. O cara foi esperto, mas ele pediu sabedoria. Pronto, levou tudo. Deus falou: porque você pediu sabedoria, eu vou ter que te dar tudo agora. Porque tudo é sabedoria, irmãos. Ah, eu queria aprender a ganhar dinheiro. É sabedoria. Ninguém é pobre, tem falta de sabedoria para ganhar dinheiro. Alguém que é rico sabe alguma coisa que você não sabe. E se você souber, me conta. Provavelmente o Jeff Bezos sabe algo que eu não sei. Ou o Bill Gates sabe algo que eu não sei. Tudo é falta de sabedoria. A pessoa que tem um bom casamento, ela sabe de algo que aquele que tem um mau casamento não sabe. Então veja, tudo é sabedoria. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então é isso, Deus quer ser o seu supridor. Se você comer o cordeiro por inteiro, eu garanto para você que a sua vida será completa. Não há nada mais que você precisa. Não vai precisar buscar terapeuta, não vai precisar de mais nada. É comer o cordeiro por inteiro. Qual que é o problema, irmãos? A maioria das vezes a gente come só um pouquinho do cordeiro. E aí, pastor, não está dando certo as coisas na minha vida. Eu estou tendo problema nessa área, né? Aí você vai ver, o irmão vai domingo, come uma coxinha. Aí, de vez em quando ele aparece em alguma outra atividade da igreja, come mais um pouquinho. Mas se você comer o cordeiro por completo, você nunca mais vai ter fome de nada. Amém, meus irmãos? E por último, é o último, tá, irmãos? Fala que o cordeiro era para ser comido com ervas amargas. Ah, pastor, não dá para botar um molho barbecue aqui? Não, com ervas amargas. Eu gosto de agridoce, não, com ervas amargas. Deixa eu dizer, vida cristã não é um mar de flores. Vida cristã envolve sacrifício muitas vezes. Vida cristã envolve você pagar o preço por algumas coisas e algumas decisões. Eu sei que, como aqui nós somos uma igreja que prega muito a graça de Deus, alguns irmãos começam a pensar: não, eu só fazer o que gosta, né, pastor? No final de contas, Deus não gosta de sacrifício. Falei: não está na Bíblia. Isso aí você tirou lá de Heresias 14, Deus me acuda. Isso não está na Bíblia. Deus ama sacrifício, irmãos. E a vida cristã, ela é comida com ervas amargas. Porque Deus está forjando um caráter forte nos seus filhos. Deus não... Veja, eu sei que se eu perguntar para a maioria aqui, se você acredita em Papai Noel, você vai me responder que não. Pelo menos eu espero isso. Mas se eu fizer um exame mais de perto, você vai ver como que você ainda acredita no Papai Noel. Porque muita gente acha que Deus é esse menino de recados, é esse gênio da lâmpada, é esse Papai Noel que quando você estala os dedos tem que fazer o que você quer. Não. Primeira coisa que Deus fez para o homem, Deus falou: olha, está aqui o jardim do Éden, você pode comer tudo, mas esse aqui é meu, que eu vou te ensinar respeito, vou te ensinar limites, vou te ensinar sobre autoridade. Agora eu estava pensando nisso. Você sabe de um centurião que chegou até Jesus para que Jesus curasse a sua filha, Jairo, né? E aí Jesus fala: eu vou lá curar a sua filha. Não, Senhor, basta uma palavra tua. It's okay, your headphone? It's working? Ok. Basta uma palavra tua, você não precisa ir lá não.
porque eu sou um homem sujeito a autoridades, eu sou um centurião romano, e eu sei como que essas coisas funcionam. Você dá uma palavra, e os teus anjos vão lá, e o negócio acontece. Jesus falou: uau, nunca vi um homem com tamanha fé. Mas como que começa a conversa do centurião? Eu sou um homem sujeito a autoridades, e eu sei como que é. Veja, Deus está formando seus filhos. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Jesus Cristo. Para você ser alguém de autoridade, você precisa aprender a se submeter à autoridade. Deus não está criando parquinho de diversão, não, irmãos. Deus está forjando caráter de filhos e filhas maduros. E as ervas amargas são necessárias. Os desafios da vida são necessários. Qual que é o problema, irmão? É quando você não tem Deus. Aí você não sabe como sair do problema. Aí você só fica de mal a pior. Mas para quem tem Deus, cada desafio... Aliás, existe uma frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte: olha, quando eu invisto em alguma coisa, ou eu ganho, ou eu aprendo. E a vida cristã é um aprendizado. Ou é vitória, ou foi aprendizado. Mas eu nunca perco. Essas são as ervas amargas. Jesus nunca prometeu campinho de flores. Amém? Ninguém é crente poliana aqui. Não. Jesus prometeu. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas eu já venci o mundo. Deus está preparando os seus filhos para grandes desafios, irmãos. Mas qual que é o problema do evangelho sem ervas amargas? É o evangelho que não tem poder, né? Que cria aqueles filhos mimados, né? Aliás, há uns tempos atrás eu vi uma pessoa: eu sou a filha mimada do papai. Falou: olha, você pode estar muito gostoso no playground, mas só vai vir para a mesa aquele que é maduro. Sabe? Seja um filho maduro. Sabe? A maioria das pessoas, ela desvia do problema. Chega no momento das ervas amargas, chega no problema: ah, não, vou mudar de igreja, porque muito problema aqui. Em vez dela resolver, e na maioria das vezes ela é parte do problema, né? Mas ela fala: não, eu vou sair daqui. E está o tempo inteiro deixando de comer as ervas. Vai dar certo, irmãos? Não. Porque tem maneira, tem modos. Na casa tem modos. Nós comemos o cordeiro por inteiro, com ervas amargas. Sabe, irmãos, essa é uma receita para as nossas vidas. Como eu falei, se você passou pela experiência do cordeiro, se você passou pela experiência do sangue, talvez seja a hora de você começar a comer esse cordeiro dentro da casa, com as ervas amargas. Porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deus te criou com um propósito. Eu sei que muitas são as distrações que nós temos, mas você há de concordar comigo que a vida não pode ser só trabalhar e momentos de prazer e ficar por isso mesmo. Sabe, existe um propósito eterno para o qual você foi criado. Deus não criou você sem um objetivo. Não criou você para ver no que ia dar. Não, nós somos feitura, criação de Deus, com propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas diferente de toda a criação, aliás, eu estava lendo um filósofo esses dias, Jean-Jacques Rousseau. Alguém já ouviu falar isso? Serve com o que isso? Com batata? Não. Você come. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, e ele fala: olha, o grande drama da humanidade é porque ele fala: olha, o gato, ele sabe o que ele tem que fazer. O gato tem que miar, o gato tem que comer. Se você botar alpiste, o gato não vai comer o alpiste. Ao passo que se você pegar um passarinho e botar a carne do gato, de um gato para o gato, o passarinho não vai. Então, toda a natureza, ela é pré-estabelecida, ela é programada, ela já sabe o que ela tem que fazer. O ser humano não. O ser humano, ele vive dilemas. Jean-Jacques Rousseau fala isso. Ele é um filósofo, não é cristão não, irmãos. Mas a diferença é que o ser humano, por que a angústia do ser humano? Porque ele tem o direito de fazer escolhas.
Ele olha para o alpiste e ele fala, não vou comer, mas eu estou com fome. Será que eu como? Hoje come, né? Linhaça, né? Mas esse é o dilema. O gato, ele sabe que ele não pode comer. O gato sabe o que ele tem que fazer. O ser humano não. O ser humano tem livre-arbítrio. E essa, segundo Rousseau, essa é a angústia da humanidade, porque ela não sabe. Mas deixa eu dizer, aqui fala o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Senso de propósito, senso de direção. Começa a experiência do cordeiro, comendo o cordeiro. Deixa eu dizer, existe uma longa caminhada para onde o Senhor quer te levar. Mas no final, e o final já está escrito aqui também, irmãos, vai ser um final de glória e de desfrute. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.